Então, primeiramente, a gente tem que entender que esse momento é um momento onde Paulo vai dizer que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. Ou seja, nós temos que reconhecer que é um momento em que, em função da forma como a sociedade tem concebido valores, as pessoas têm se tornado muito resistentes àquilo que Paulo diz, a sã doutrina. Então é esse o momento que nós estamos vivendo. Então nós não podemos fazer desse tempo um tempo em que a gente deve mudar a forma de pensar, mas nós devemos interpretar esse tempo à luz da nossa forma de pensar. Então nós não devemos fazer ao inverso. Por outro lado, existe até uns teólogos progressistas que defendem que o divórcio, nos textos que nós podemos citar aqui, era uma questão meramente cultural, e não dogmática e não teológica. Essa é uma corrente dos teólogos progressistas hoje do nosso dia. Outra questão também é que hoje, a discussão que nós estamos fazendo aqui é a questão do adultério, mas hoje o divórcio nas igrejas e fora da igreja não é só adultério, qualquer coisa hoje pode redundar em divórcio. Você se separa por incompatibilidade de gênio, se separa porque deixou de amar, se separa por questão financeira, se separa por imoralidade. Então hoje a questão de divórcio, nós nem podemos limitar a questão de adultério. Hoje divórcio é praticado com os mais diversos motivos. Porém, nós não podemos, vamos dizer assim, fugir da Bíblia. Nós temos que interpretar a sociedade à luz da palavra e não a palavra à luz da sociedade, porque isso era a forma que antes da reforma se praticava. Você impunha à palavra o seu pensamento e não a palavra impunha a você o pensamento. Então, 1 Coríntios 7, 10 e 11, Paulo vai de uma forma muito objetiva dizer: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então nós estamos pensando aqui naquela questão que o pastor disse. Coitado, 25 anos, casamento se dissolveu, e agora, o que vai ser? Os sonhos foram todos destruídos, né? E ele vai ter que viver agora essa vida de celibato. Será que ele consegue? Tem condição? Né? Agora, toda questão envolve consequência. Nós vamos ter que escolher qual é a consequência. A fidelidade à palavra ou acomodar minha vida à minha necessidade. Essa é uma questão muito do nosso momento. Nós convivemos em um mundo de relativismo que a ênfase é humanista, ou seja, o homem está no centro da questão, ou seja, as coisas são resolvidas ou decididas tomando em conta a necessidade do homem, o desejo do homem, a vontade do homem. Agora, nós temos que entender que um dos preços para nós servirmos ao Senhor, e a Bíblia diz que nós devemos calcular Ele, é negar-nos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7 que você pode até se separar. Ele está dizendo aqui, até poderia dizer qualquer motivo, você pode até se separar, mas ele diz, fique sem casar. E ele diz, mas não dá para ficar sem casar. Então se reconcilie com o seu marido. Esta é a posição bíblica. Agora, como nós lidamos com isso? Com essas pessoas? Essa é uma questão. Depois a gente trata disso, né? Eu acho que o pastor Eli talvez tenha mudado de ideia, né? Já que o senhor é muito eficiente na pregação, né? Na exposição. O senhor não é contra o casamento longo, né, pastor? Não, pelo contrário. Durante os meus 40 anos de pastorado, sequer uma vez eu aconselhei alguém a divorciar-se. Mas o problema da realidade é outra. Quando partimos para a praticidade,
a gente tem que refletir. Por exemplo, as 9 primeiras pragas do Egito não fizeram nenhum sentido para Faraó. Quando chegou na 10ª, quando tocou na sua pele, ele mudou de atitude. É muito fácil interpretarmos, eu jamais levanto o meu pensamento para ir contrário ao meu colega. O que eu entendo, pastor, é que dentro do contexto que nós vivemos hoje, segundo o filósofo Zygmunt Bauman, filósofo polonês, que fala sobre um amor líquido, um mundo líquido, comportamento líquido, nada foi feito para durar. Muito é exemplo de um cristal que cai no chão e se despedaça e jamais vai ser unido de novo. É esse momento que nós vivemos. O ideal bíblico é este, certo? Separou-se por infidelidade, permaneça como está. E alguns outros pastores e teólogos são mais até conservadores, dizendo que mesmo a esposa morrendo, ele como viúvo não se deve casar, mesmo tendo esse direito. Um outro ponto bem extremado, né? Então esse é o mundo, o momento que nós vivemos. E eu nunca vejo essa minha dificuldade que eu tenho da interpretação da problemática, porque a igreja se coloca numa posição de juíza, de julgamento, certo? Aqui você não pode ser membro, aqui você não tem oportunidade, porque nós somos os certinhos, certo? Nós não temos nenhum outro tipo de pecado, se nós os temos, ninguém sabe. Então ataca-se muito isto. Na prática pastoral, nós lidamos com isso dia a dia. Eu me lembro aqui de um exemplo de uma senhora que depois de mais de 20 anos de casado, não suportando mais um marido que chegava em casa sempre bêbado, ela não aguentou mais e chegou um momento que ela pediu e se divorciou dele. E essa pessoa está e participa de uma igreja, e essa pessoa agora quer contrair uma nova núpcia. Eu não vejo problema em um caso assim, certo? É o ideal? Não. O ideal é aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Jamais eu arvoro qualquer direito de ir contra esse posicionamento do apóstolo Paulo, e mesmo as palavras de Jesus, mas existem circunstâncias, certo? Que pode ser resolvido o problema assim, e como disse o apóstolo Paulo, nem eu a mim mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Essa pessoa vai dar conta diante de Deus. Não é a igreja que vai interferir, ou vai obstacularizar a presença, ou furtar um direito, dar um direito da pessoa ser membro ou participar da comunhão da igreja. Eu prefiro estar nas mãos de Deus. Para mim, ele vai fazer o devido julgamento. E quero só abrir um parênteses aqui e dizer que eu sou casado, muito bem casado e feliz de ser casado, e negócio de divórcio não existe em nosso meio. E assim eu quero viver até o fim. Tá, mas o senhor tem que esclarecer uma coisa aqui, pastor. A igreja não pode julgar e tal, o senhor está falando do membro, mas e o pastor? Certo. O pastor disse inicialmente que o pastor é um cidadão. É um cidadão. Tem os mesmos direitos. Se a lei faculta o direito de um divórcio, por que não ele? Tá. Mas o senhor está falando da lei dos homens. Sim, a lei dos homens. Vamos supor que o senhor fosse da minha igreja, certo? E eu sou o pastor presidente, o senhor é o pastor assistente lá. Aí eu falo, não, a minha esposa não dá, ninguém aguenta aquele trambolho lá, como o senhor falou, né? A lei faculta eu me divorciar, eu vou me divorciar e casar com uma mocinha 30 anos mais nova do que eu, porque assim é legal. O senhor continua na minha igreja? Você vai divorciar?
Alguns casos, eu entendo que cada caso é um caso. Não, nesse caso que eu falei agora, Tá. o senhor duvida que o senhor continuasse na minha igreja. Tá, se você puder formular novamente a pergunta. Eu sou o pastor da igreja, Tá. o senhor é assistente lá. Eu cansei Mas eu da minha sou mulher, pastor, membro da sua igreja. membro da minha igreja, igual Ok. lá na Ebenezer. Tá. Só que eu não quero falar do pastor da Ebenezer. Tá. Vou falar de mim, o senhor está na minha igreja. Tá. Então tá. Aí eu viro a cabeça lá, me encho a paciência lá com a minha esposa, mando ela passear, porque a lei faculta esse direito a mim, me divorcio, e caso com uma moça 30 anos mais nova do que eu, e quero continuar pastoreando a igreja lá. O que o senhor acha disso? Dentro do contexto batista, cada igreja é autônoma, Então, certo? Se a igreja permitir, o nada senhor vai... acha que ela permitiria? Eu não sei. No caso Pastor. aqui, como batista, nós iríamos decidir em assembleia, certo? A igreja, Pela sua experiência. ela tem autonomia, certo, de tomar qualquer decisão que ela julgar procedente. Então, mas qual que é a tendência de uma assembleia? Ela pode permitir, sem nenhum problema, como temos vários casos Na convenção? batista brasileira, como todos os segmentos religiosos do Brasil. Na Convenção Batista Bíblica não tem não, tem, pastor? Existe no nosso estatuto uma cláusula de impedimento, seja missionário, seja pastor. Agora, se a gente, é igual nós, quando estamos nos posicionando dessa forma, eu faço muito uma distinção do juízo de sentença do juízo de discernimento. A igreja, sim, tem a responsabilidade de dizer o que é pecado e o que não é pecado. Isso é juízo, só que é juízo de valores. A igreja faz juízo de valores. Nós temos que, é como Paulo diz, pregues a tempo e a fora de tempo, quando as coisas são convenientes, quando as coisas não são convenientes. A verdade é atemporal, a verdade não é temporal. Ou seja, se o juízo de Deus hoje for conivente com essa prática, todos aqueles que foram condenados por esta prática, o juízo não foi correto. Ou seja, se houve um valor por parte de Deus com o povo dele, chamado Israel, e esse valor agora, no tempo da igreja, ele foi alterado, então o juízo não é um juízo perfeito. É um juízo conivente, é um juízo temporal. Ou seja, nós estamos vivendo num período que a gente chama de dispensação da graça. A dispensação da graça não muda os valores, ela não altera os valores são os mesmos, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. E isso faz dele um Deus previsível. O fato de Deus sempre pensar da mesma forma torna ele previsível. Nós sabemos o que ele pensa, então logo nós sabemos como ele vai julgar. Então, isso nos traz esperança, conforto, mas também temor. Agora, se nós alteramos essa forma, ou seja, a igreja não tem o direito de julgar as pessoas no que respeito às escolhas que ela faz. Qual é o papel da igreja? É celebração ou exortação? Por isso que Jesus vai dizer no ide dele que eu devo pregar o evangelho e ensinar as pessoas que se convertem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós não podemos esquecer que nossa comunhão com Deus não é religiosa, ela não é cerimonialista. Nossa comunhão é em termos de valores. Nós somos amigos de Deus se fizermos o que Ele manda. Agora, a pergunta é, Romanos 7, 2 e 3, manda ou não? Quando ele diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está a lei, assim não será adúltera se for do outro marido. A pergunta é, a Bíblia diz que a pessoa que casa com outra pessoa, rompendo os laços do casamento, é chamada adúltera. Vamos pensar em qualquer um desses casos. Coitado dele, ele tem direito
a constituir uma outra família. Biblicamente, a Bíblia diz que se ele constituir uma família, é adúltero. A Bíblia está dizendo isso. Eu não posso julgar essa pessoa. Não sou eu que estou julgando. Quem está julgando é a palavra. Ela diz que isto é adultério. Agora, para dizer que isso pode, eu tenho que anular isso aqui. Ou eu tenho que dizer que adultério é algo que Deus permite. Não, isso Deus não vai permitir. Mas... Agora, e o pastor? A questão do pastor vai além. Quando Paulo vai exortar a Timóteo e também a Tito, a igreja está vivendo num momento em que os valores no tempo da igreja primitiva eram tão iguais quanto hoje. Vamos pensar nos valores morais de Roma, do Império. Claro. Será que era celibato, pureza, virgindade? O momento que a igreja primitiva surge era um momento de totalmente anárquico no sentido de moralidade. Depravado. Então, quando Paulo vai exortar a Timóteo e a Tito, ele está falando, nós precisamos de líderes com autoridade para pregar contra essa imoralidade. Agora, a questão aqui que Paulo exorta aos líderes não é condição para a salvação, não é condição para ir para o céu. A condição aqui é, você deve ter no seu caráter qualificação para liderança. A gente não pode associar uma coisa, qualificação para o céu, e a gente fala, crê em Jesus, será salvo, e essa é a qualificação, e qualificação para o ministério. Texto de Timóteo, texto de Tito é qualificação para o ministério, que são 3, vida, conhecimento e autoridade espiritual, ou seja, unção espiritual. Se você não tem essas 3 qualificações, você pode servir a Deus em vários, vamos dizer, em vários ministérios. A pessoa talvez não tenha conhecimento intelectual ou bíblico como o irmão tem, como endemoniado de Gadareno e podia servir, mas esta aqui é qualificação para o ministério. Ele diz, você tem que ter autoridade na sua vida, porque você vai exortar as outras pessoas com a autoridade de repreendê-la, não tendo que ouvir. Mas se pode para você, por que para mim não pode? Porque eu vejo assim esse grande problema. Cada caso é um caso. Irmãos, se nós colocarmos cada caso é um estado, então nós vamos julgar cada caso e ver se você realmente é culpado, se você realmente é culpado. Eu tenho, nos 20 anos de ministério, acompanhado pessoas com problemas conjugais, e eu tenho percebido que num rompimento, graças a Deus eu não experimentei isso no meu ministério, graças a Deus todos os casais foram restaurados e pela graça divina. Agora, eu percebi que os dois eram culpados. Em todo relacionamento você percebe que não é só uma pessoa culpada, ambos são culpados. Agora, a questão é, ele tem o direito de separar. Mas e como a gente trata que a Bíblia chama ele de adúltero se ele casar com outro? Como a gente trata com isso? O problema é que deixar ele casar, tudo bem, vamos deixar ele casar. Mas como a gente trata ele à luz da palavra de Deus? Nós vamos dizer que ele não é adúltero? Então nós vamos ter que reinterpretar os textos bíblicos. E aí, como é que a gente lida com isso? Bom, eu não sei, vocês é que têm que responder. Quanto tempo ainda tem nesse bloco? Eu acho que a gente já está chegando ao final, né? No próximo, temos muito pouco tempo. No próximo bloco, a gente vai responder essa questão, né, especialmente focando no pastor, né, e tratar de dois problemas. Um o senhor ventilou agora. Existe de fato parte inocente num casamento ruim? Segunda questão que o irmão mencionou no primeiro bloco. E quando um dos cônjuges casou-se porque estava tentando mudar a sua orientação sexual e descobre que não consegue, continua tendo desejos homossexuais e tal. Como é que a gente lida com isso? Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos aqui com o programa Vejam Só, tratando mais uma vez da questão do adultério, da questão do divórcio, né, provocado pelo adultério e tal. E que suscita muitas dúvidas e tudo. Conheço muitos irmãos que dizem, bom,
Até Jesus teve que engolir a questão do divórcio, porque se uma das partes vai embora de casa, tá, o que eu vou fazer? Né? Agora, onde está a permissão para o segundo casamento? Então, o divórcio, tudo bem, aconteceu. Eu sou o marido sem vergonha, vou embora de casa, minha esposa não tem, mesmo que ela queira continuar casada, não tem como. Então, o divórcio se impõe porque eu a abandonei. Mas onde que está na Bíblia a autorização para ela se casar de novo, pastor? Não aparece. Nenhum texto bíblico vai dizer, certo, você tem esse direito de ter esse segundo casamento. A coisa vai surgir com o desenvolvimento do tempo, das oportunidades, do momento que a pessoa está vivendo e os desejos que ela nutre no seu coração. Eu quero deixar bem claro que em todos esses quadros, tanto esse do pastor quanto do outro, do cidadão, do divórcio, de uma série de outras permissibilidades, a peça principal é o pastor da igreja local, administrando a situação, analisando a problemática, sendo neutro ao tratar do assunto. Disse na outra vez que estivemos tratando de um tema muito análogo a este, dizendo que é exatamente na igreja que é o laboratório, o local para se tratar disto. Se um dos cônjuges tem a maturidade profunda, segura, de amar mais o seu Senhor do que esses quadros, que essas permissibilidades ou solução dos seus problemas, eu penso que isso seria o ideal, o pagar do preço, no caso aqui, de não contrair uma nova núpcia. Porém, se ele não suportar este quadro, certo? Ele vai assumir para ele esta responsabilidade diante de Deus. E o pastor deve, como sempre, mostrar aquilo que está na palavra. Exatamente o que o pastor Antônio acaba de dizer. E essa pessoa estaria disposta a pagar o preço de não casar-se mais, certo? Se ela não suportar, então vamos partir para uma segunda oportunidade, porque entendo que no cristianismo, dentro da perspectiva pastoral de Jesus, sempre houve uma segunda oportunidade. Mesmo no caso da mulher, até mesmo adúltera, não era nem divorciada, não está nem em jogo aqui o divórcio, era uma mulher adúltera, certo? Jesus tratou da problemática, solicitando que não voltasse a cometer aquele erro, aquele pecado. Eu entendo, portanto, que há uma oportunidade, se a pessoa não suportar viver esse celibato, ou essa castidade, ou permanecer nesta pureza, ele vai responder diante de Deus, certo? E a minha implicação aqui é sempre colocar a igreja como a peça principal de fazer julgamentos e de impedimentos. Eu entendo que o papel dela é orientar através do seu líder espiritual. Bom, tem uma dúvida muito recorrente, que é a seguinte: lá em 1 Coríntios 7, a impressão que dá é que Paulo permite um segundo casamento quando o cônjuge ímpio abandona o cônjuge crente. É assim mesmo, pastor? Não. Naquela questão ele está dizendo que pode se apartar, mas ele não vai dizer que pode se casar. Ele não faz essa afirmação. Por outro lado, no mesmo texto, ele vai fazer essa afirmação. Você pode, igual, voltamos aqui a dizer, o projeto de Deus é que você fique unido à sua esposa. A Bíblia prevê que há situações em que essa união ficou comprometida
ao ponto de não poder continuar. A Bíblia vai dizer, você pode se apartar? Pode. Mas a Bíblia vai dizer, ela vai dizer, fique sem casar. Quando o pastor fala sobre isso, eu falo assim, nós temos que entender que a igreja, ela não é flexível. As pessoas é que devem ser. Se nós pensarmos numa igreja flexível, ou seja, uma igreja que julga de acordo com o tempo, de acordo com a época, de acordo com as pessoas, de acordo com os problemas, então nós vamos ter que descaracterizar aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Por outro lado, nós cremos numa Bíblia inerrante. O que é uma Bíblia inerrante? Que tudo que ela fala é verdade. Nós cremos que a Bíblia não se conflita entre si, ou seja, a verdade nos 66 livros são verdades que se conversam entre si e são a mesma verdade. Então nós não podemos criar uma verdade para o nosso tempo. Ou seja, se a Bíblia durante todo esse tempo ela foi fiel a uma única verdade, e os 66 livros eles são harmônicos entre si, nós vamos no século XXI determinar que existe nesse momento, apesar da Bíblia durante todos os anos não ser conflitante, nós podemos, é igual eu falar assim, tudo bem, a pergunta é, uma pessoa se separou, casou de novo, ela vai ler 1 Coríntios capítulo 7, ela vai ler Romanos 7:2, que diz que se ela casou, ela é adúltera. Como nós, igreja, como eu, pastor, vou dizer para ela, olha, a questão aqui, que você casou e a Bíblia diz que você é adúltera, não é bem assim. Não posso julgar você como adúltera, é Deus que vai julgar. Agora, se Deus vai julgar ele como adúltera, como a igreja julga ele? Ou seja, o juízo da igreja deve ser diferente do de Deus na questão de discernimento. Agora, nós estamos num período da graça, irmão. O que é graça? O juízo de sentença não é nosso, é de Deus. Deus é que vai julgar, nesse sentido. Mas o juízo de discernimento é nosso. Okay. E hoje eu creio que as famílias estão se enfraquecendo, a liberdade por divórcio está multiplicando, e a Bíblia está profetizando que vai chegar um dia que eles vão proibir o casamento. É isso que está profetizado para os últimos dias, ou seja, uma falência total da família. Homossexualidade, divórcio, tudo conspira contra a família. Eu creio que a igreja é o único ministério hoje na terra que tem condições de defender a família. Agora, se ela não defender a família, quem vai defender a família? Tem um elemento que nós não discutimos ainda, né? Que poucas vezes é levado em conta nos dias de hoje. Antigamente era um pouco mais, mas agora não. Os casais se separam com muita facilidade mesmo dentro da igreja, sem levar em conta o prejuízo que isso causa para os filhos. Esse prejuízo é real ou é mito, pastor? Não, real, muito real. Os traumas, as síndromes, até mesmo do pânico que produz na vida da criança, né? A separação, a carência, o afeto, certo? Essa afetividade do pai ou da mãe, não tem nada de mito não, é realidade. O divórcio é devastador, é cruel, certo? Ele separa não somente o casal, mas também separa a afetividade, e cria animosidade entre os próprios filhos. Em nenhum momento é recomendável. Vamos pensar assim, seu filho se tornou homossexual, ou seu filho se tornou ladrão, ou seu filho matou. Você romperia o relacionamento com o seu filho? Não. Por que se rompe com o cônjuge? Boa. Então, novamente, as decisões, elas são... quando o homem se coloca no centro. Ele deixa de amar a Deus e passa a amar a si mesmo acima de Deus. E se nós não amamos Deus acima de nós, nós não podemos seguir Ele. Ou seja,
a prática da palavra de Deus, ela não é simplesmente uma prática legalista, de você obedecer. Ela está baseada na lei do amor. Eu amo Deus ao ponto de morrer para mim mesmo e passar a viver para Ele. Eu volto a dizer, a igreja, é lógico que é o centro, é onde Deus trata todas essas coisas. Mas Paulo vai dizer, a fé vem da onde? Ela é provocada de que forma? Ouvindo pela pregação da palavra. Agora, se eu não pregar a palavra genuinamente, verdadeiramente, qual a chance das pessoas se manterem santas e fiéis ao Senhor? Se eu alterar a palavra para contemplar, poxa, eu tenho um grupo de pessoas aqui que são divorciadas. Eu não posso pregar contra o divórcio porque elas vão se sentir mal. Então eu começo agora a escolher o tema que eu posso pregar, que eu não posso pregar. Igual, volto a dizer, pessoas chegam na minha igreja divorciado, homossexual, ela está aberta. Agora, quando elas chegam ali, elas vão ouvir a verdade. Se ela é ladrão, ela vai ouvir contra o roubo. Se ela é adúltera, ela vai ouvir contra o adultério. Esse é o meu papel como pastor. Esse é o nosso papel como igreja. Jesus disse, nós somos luz. Nós somos sal. Nós somos luz, nós mostramos, iluminamos, trazemos luz. Olha, isso é verdade, isso não é verdade. A Bíblia, de uma forma muito simples, diz sim, sim, não, não, que passa disso é procedência maligna. Não é? Deus é um Deus que não há sombra de variação. Ele é a mesma pessoa. Então, agora a igreja deve refletir o pensamento de Cristo. Como igreja, por outro lado, o grande alvo de Deus na minha vida e na vida de cada pessoa é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Pastor, infelizmente nosso tempo acabou, né? E a gente precisa entregar o sinal. Pastor Marcos Antônio da Silva, do Templo Batista de Indianópolis, e o pastor Eli Bento Correia, da Igreja Batista Ebenezer, estão à disposição de vocês pelo site do programa, vejamsó.com.br, na aba convidados você tem o contato deles. Quem ganhou o livro do pastor Ignaldo, presente da grade, quem foi? Elisete Kistner, de Blumenau, Santa Catarina. Valeu, Elisete. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.